seja bem-vindo a mais um episódio do Foodcast do BHB, nessa edição especial que está sendo gravada aqui no NIS, que é um dos eventos aí mais importantes para o setor da indústria de alimentos. E eu recebo aqui hoje o seu Luiz, meu prazer da Ital, é o nosso convidado. E a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa, desenvolvimento, ciência e tudo que envolve aí a evolução da nossa indústria, do nosso setor. Seja bem-vindo, seu Luiz. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer novamente participar do NIS. Muito bem, queria primeiro, para a gente começar, o senhor contasse um pouco para a gente o que é o Ital, o que vocês fazem, para de repente quem não conhecer aí ou tiver um pouco desatualizada, saber qual que é o escopo do Instituto. O Ital chama Instituto de Tecnologia de Alimentos, pertence à Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, do governo. Então, é uma instituição do governo que foi criada para trabalhar diretamente com o setor privado. Na época, o Ital, dia 30 de agosto agora, faz 60 anos, precisamente, é redondo. E nós estaremos convidando o pessoal do NIS a participar. É uma coisa bastante importante, porque trabalha no desenvolvimento de ingredientes hoje, alimentos, bebidas e embalagem. E é interessante porque eu estou no Ital há 50 anos e 5 meses. Né? Então, eu estou no Ital praticamente desde o início. E nós não trabalhamos a ideia de ingredientes. Isso, eu ia perguntar isso para o senhor. Porque um pouco porque dessa 1963, na realidade, você não tinha ingredientes. Você tinha, na realidade, processos. Você tem diferentes tipos de processamentos. E com o passar do tempo, foi sendo descoberto, foi sendo introduzido que através do ingrediente, nós poderíamos inovar muito mais na indústria de alimentos e bebidas. E hoje, a indústria de alimentos e bebidas, ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento do setor de ingredientes. Nós estávamos conversando de uma forma mais informal e falei assim, por que ingredientes? O ingrediente é a chave do processo da inovação. A chave do processo da inovação. Então, hoje o Ital entrou em ingredientes e eu fico muito feliz de estar aqui nas pessoas do Cassiano Adriano, que desde o primeiro NIS eu acompanho, participo do comitê e é um prazer ver esse processo evolutivo da feira. Muito bem. E o que o senhor tem observado, nesses 50 anos de experiência, sobre a evolução desse processo de pesquisa, de inovação? A gente está vendo um momento que a economia não está na sua melhor performance e a gente sempre pensa, as empresas estão num momento bom para evoluir. O senhor que já tem esse olhar histórico, conta um pouco da sua percepção sobre esse momento. Nós estávamos num painel 3 de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Agora, há pouco, aqui no NIS, e é uma coisa bastante, um tema bastante interessante e estratégico. E ontem, eu estava aqui e falou-se assim, deveremos continuar com pesquisa, desenvolvimento e inovação? Eu diria assim, para sempre. Você não deve parar de investir em pesquisa, desenvolvimento e principalmente hoje em inovação. Só que o modelo mudou. Tá. E mudou para qual? O modelo mudou. Quando nós começamos, era o governo aplicando recursos para pesquisa, desenvolvimento de uma forma generalizada. Aí foi mudando para trazendo a iniciativa privada junto com as instituições de pesquisa e universidades. E agora nós temos modelos integrados. Por exemplo, eu acho que os melhores modelos têm sido trazidos pela FAPESP, a maior agência de fomento à pesquisa do Brasil, de longe. Tá? E ela está trazendo ela cria o tema estratégico, por exemplo, esse último que ela criou, ciência para o desenvolvimento, tá? Centro de Ciência para o Desenvolvimento, chama CCD. E nós estamos no Circula, que é a economia circular focada na área de embalagem. E ela exige que as empresas participem financeiramente e na gestão. Então, mudou. E junto com essa mudança, tem a parte das startups, que aqui está
bastante, temos tá várias, bastante né, apoiada nessa- aqui, Aham. bastante, principalmente na área de ingredientes. Isso, inovando E nesse o Itaú vai inaugurar esse ano, e nesse ano ele vai inaugurar a área de inovação para startups dentro do Instituto, numa iniciativa da nossa coordenação da APTA. Legal. E um modelo que vai vir hoje, quer dizer, nós já temos, mas vai vir de uma forma generalizada, é, por exemplo, a gente fazer uma chamada pública para que empresas privadas entrem dentro dos institutos, você entende? Criem um consórcio e desenvolvam centros de pesquisa dentro do instituto privado com a gestão também do instituto que está, e o que nós vamos inaugurar chamado Tropical Food Innovation Lab. Uau, Nós que vamos legal. Quando vai ser? Nós A vamos partir de inaugurar, quando? eu acredito que vai ser início de novembro desse ano. Está em Legal. plena construção, Sim. que são 3 grandes empresas, a Biller, a Givaudan e a Cargill, Uau. tá? Que vão estar ali, mas abrindo para possibilidades em 2 áreas específicas. Uma, que é a extrusão de proteína seca e úmida, que nós vamos pegar quase tudo que está aqui de plant-based. Sim, é aplicável. Sim. E uma área que também está aqui, que nós não tínhamos no Itaú, que era desenvolvimento de bebidas à base de produtos brasileiros. Ah, legal. Incentivando, né? Os Incentivando. biomas e os ingredientes Então, nativos. esse é o caminho do Itaú? Sim, esse é o caminho do Itaú. O caminho do Itaú que era antes ter só o governo apoiando, depois com projetos pequenos da iniciativa privada, agora você está fazendo projetos maiores. Costurando esse ecossistema, E um dos projetos né? maiores que também envolve a FAPESP, que foi aprovado, é um projeto assim de 5 anos, está num ano e meio já, que tem a ver diretamente com a feira aqui, que é o que chama PIBIS, é o desenvolvimento de ingredientes saudáveis. Então, nós estávamos falando... Como é que é? Como é que vocês apoiam? Então, assim, tem 10 empresas participantes, tem 10 empresas, criaram todo um sistema de governança complexo, porém eficaz, onde você vai tendo desenvolvimento de diferentes tipos, e aí entra no que nós tínhamos discutido antes, aproveitamento de produtos brasileiros, criando ingredientes que nós não temos ainda. Ótimo. Muito, muito legal. E aí, só aproveitando o gancho, né, já que a gente está falando de inovação, e também foi um tema que né, enfim, precisa ser explorado. Como é que a gente inova nesse setor que tem tanta regulamentação e que às vezes essa regulamentação é necessária, mas é mais lenta do que o ritmo que as pessoas, que as empresas esperam, que o consumidor demanda? Como é que o senhor vê, assim, com tantos anos de experiência, como é que a gente fura essa bolha, como é que a gente lida com isso? Esse é um processo que ainda não atingiu o desenvolvimento adequado no Brasil ainda. O ritmo. Que é o seguinte, o Itaú tem tem mais de 15 pesquisadores que trabalham em parceria, auxiliando a Anvisa, auxiliando o Ministério da Agricultura para a regulamentação de produtos. Muito bem. Como é que o mundo inteiro é assim? E o mundo inteiro fala, nós temos que ter regulamentação forte que seja controlada, controlável e controlada. Sim. Qual é a grande reclamação, inclusive aqui na feira? É o ritmo, é o tempo. Sim, ainda mais num, né, então, momento de você tanta tem urgência. ingredientes nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, todo aprovado já praticamente no mundo inteiro, aqui ainda não. E as indústrias falam, isso não é bom para a inovação da indústria brasileira. Tá, porque acaba, às vezes, competindo com outros países, ou, né, fica impactando. Não é que acaba, compete mesmo. Compete, mas né, impede também o crescimento daqui de para fora e também de receber. Então, esse é um processo que nós temos que fazer acelerar. Da nossa parte, nós sempre colaboramos com o MAPA e a Anvisa, vamos continuar colaborando, mas esse ritmo tinha que ser um pouquinho mais acelerado. Sim, acho que tem um processo de união de forças, né? De união aí das associações, dos órgãos regulamentares, né? Da gente fazer uma força-tarefa para fazer o setor avançar mais rápido.
Seu Luiz, eu queria que o senhor contasse também um pouquinho sobre o trabalho de vocês lá, com aquele mapa, aquele reporte que vocês fazem, né, de inovação e tendências. Conta como é que é a metodologia, conta como é que isso é aplicável, quem é que está assistindo, consegue acessar, não consegue acessar, conta pra gente. Nós começamos com o Brasil Food Trends 2020. Ok, Ele tá foi na lançado. terceira edição? Então estamos na terceira edição. Não, assim, o Brasil Food Trends 2020, ele foi lançado em junho de 2010. Lá na Fiesp, na Federação das Universidades de São Paulo, em parceria com a Fiesp, mostrando aqui que poderia ser daqui a 10 anos, 2020, as tendências dos diferentes setores de alimentos. E foi muito interessante, porque em agosto de 2010, nós criamos uma plataforma de inovação tecnológica do Itaú. E aí nós criamos vários produtos, estudos de tendência, usando a metodologia, onde nós mapeamos o mundo inteiro e vimos assim, quais eram as grandes tendências. A grande tendência, saudabilidade, sustentabilidade e ética, saudabilidade e bem-estar. Tudo que a gente está ouvindo agora, né? Isso em 2010, isso, 13 anos atrás. E é interessante, ontem eu fiquei impressionado, porque para mim é assim, você entra com sensorialidade e prazer, foi o primeiro, lá em 2010 era a parte mais importante, então o povo está ligado à sensorialidade. Depois nós viemos para saudabilidade e bem-estar, porque, olha aqui, só se fala em saúde, alimentação ajudando a saúde. Você entende? Movimentação, a parte cardiovascular, a parte cerebral, toda essa parte. Um grande braço. E agora veio o outro, que nós inclusive fizemos agora um painel, que é o ESG, que é na realidade a sustentabilidade. Da cadeia toda, né? Cadeia toda. E ontem, para minha surpresa, começou a se falar que a geração, e o que eu mais gostei daqui, foi que nós começamos a conversar de tendências através de gerações. Porque os baby boomers aqui têm uma preferência, você entende? Aí você vem, X é outra preferência. Aí entra nos milênios que dominaram durante muito tempo, inclusive, a pauta ecológica, outro perfil. E agora entra os Zers. Os Zers são assim mais disruptivos, assim, mais difíceis de serem entendidos. E foi colocado ontem, eu gostaria de estudar mais um pouco sobre isso, foi colocado ontem que os Zers começam a voltar, assim, para ética, sustentabilidade, tudo isso é importante, mas eles começam a voltar à sensorialidade e prazer. Por quê? Eles valorizam o aproveitar. Eles viram, eu quero carro? Não, eu não quero carro, eu quero mobilidade. Eu quero casa? Não, eu quero morar bem. Você entende? Então, a posse, que foi importante para a geração X e Y, já não é importante para a geração Z. Mas eles começam a ficar mais disruptivos e temos que entendê-los melhor. Você entende? Entendê-los melhor porque eles não ligam tanto. Ontem foi colocado e me chamou a atenção. Eles são veganos, mas se estiver numa churrascaria, eles falam assim, não vão negar. Hoje não somos veganos, você entende? Foi interessante. E então o reporte de vocês, ele sai de qual é a periodicidade? Ele sai então, nós fizemos, aí nós entramos num outro caminho, que eu trouxe hoje aqui, você entende? Tudo que está sendo desenvolvido e mostrado aqui, pelo Guia Alimentar da População Brasileira, é classificado como ultraprocessado. E ultraprocessado, por quê? Porque tem muito mais... Tem mais que 5 ingredientes, porque tem processamento, porque tem ingredientes que você não sabe o nome, que você não conhece, que tem tipos de processamento, que é uma ficção. Mas isso é necessariamente ruim? Não, é uma ficção. Isso é bom porque assim, hoje o povo está bem alimentado graças à indústria de ingredientes, alimentos e bebida. Ele está bem alimentado por causa disso. Ver a idade média do brasileiro hoje, idade média quando não tinha alimento. Exatamente. Então, agora, mas eles ficam, o ativismo é forte, tem financiamento externo e fica falando assim, não comam produtos industrializados. Se você não comer produtos industrializados, vai comer o quê? E, lembrando que o Brasil é um país ainda pobre, ainda em desenvolvimento, precisa crescer mais em termos de renda
per capita para comprar mais produtos mais sofisticados. Sim, melhorar os seus processos, baratear esses produtos, né? Torná-los mais acessíveis. Esses Então a produtos, gente olha e mais fala assim, saudabilidade. não, esse ativismo, aí nós mudamos das tendências para mostrar assim que esse ativismo é inadequado, é ruim e confunde o consumidor brasileiro. Confunde, o consumidor brasileiro assim, devo ou não? Ué, Devo ou não? Claro que deve. Deve e pode. Agora, você comer feijoada todos os dias, você comer gorduras em excesso, se você comer doce em excesso, independente de ser industrializado ou não, você vai engordar, você vai ter diabetes, você vai ter problemas. Que legal. Seu Luiz, muito obrigada. É um prazer. Que o senhor se despedisse aí da nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos estar colaborando nesses próximos anos, tanto com o Unis como com vocês aqui, tá? E qualquer dúvida ou qualquer necessidade, estamos à disposição. Muito obrigada e obrigada a você que acompanhou esse episódio. Se você quiser ficar por dentro de todas essas notícias, essas tendências todas aí que a gente estava aqui conversando, acesse nosso portal BHB Food, também nos acompanhe nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube e canal do YouTube do Unis. Até mais!